O livro A Startup Enxuta, de Eric Rice, está como número 1 de vendas na categoria de negócios na Amazon.com.br. Aproveita a oportunidade que o livro está com uma mega promoção e você consegue arrematar ele por R$ 15 e compra. Tá aqui o link para vocês, bem na tela. Olá gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso quarto vídeo da nossa série Mastering Lua. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma parada muito legal, a gente vai falar sobre threads, tá? O que são threads? Threads são métodos de você ter diferentes tarefas ou funções sendo executadas não sequencialmente, mas sim paralelamente, ok? Onde cada thread ela digamos que da forma mais leiga de se falar, é como se cada uma das suas funções estivesse rodando em uma instância, uma janela do terminal diferente, tá? Com um interpretador Lua diferente. Enfim, e isso está sendo distribuído entre todos os cores e os cores virtuais, né, que são os threads do seu computador, ou do servidor, ou do mainframe, que seja, tá? E para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer em 3 etapas, para a gente poder explicar isso para vocês. A primeira vai ser uma explicação mais desenhadinha de como funciona, tá? Um thread e de como ele difere de um script sequencial normal. A segunda vai ser a tentativa prática. A gente vai executar um código que vai tomar um determinado tempo abstrato, né? Não abstrato, digamos, é, cheio, um tempo que na realidade não seria uma coisa tão grande, mas bem exagerado para a gente entender como funciona, tá? E o terceiro passo vai ser a gente implementar esse mesmo script usando threads, porque quando a gente estiver implementando com threads, a gente vai notar essa sensível diferença de tempo. Tá? Threads são muito interessantes e muito importantes quando você está trabalhando com coisas que são sensíveis no que diz respeito a tempo de execução. Agora, imagina se você tivesse um script que sequencialmente insere na base de dados todos os tweets que são feitos. Né? Imagina o data center do Twitter. Imagina se ele parasse tudo toda vez que alguém coloca um tweet na base de dados deles para todas as outras pessoas verem. Tá? E todas as outras pessoas que clicaram em tweet, né, em mandar uma postagem, tivessem que esperar as que estão antes dela. Tá? Isso é um sequencial. Você consegue enxergar como isso pode ser muito problemático se você tiver rodando com milhões de pessoas, né? A mesma coisa acontece com jogos, por exemplo. Digamos que você tem alguma tarefa que tem que ser executada no background, né? Uma tarefa não relacionada à renderização da imagem, mas uma tarefa que, sei lá, pode ser importante, como movimentação de jogadores de AI, bot, etc. Enfim. E em algum momento eles se tornam lentos. Imagina se essa lentidão de um bot específico, né, afetasse todo o frame rate do jogo. O jogo simplesmente ficasse lento, travasse, esperasse aquela execução daquela função para ele poder, na prática, continuar a rodar. Não funciona, né? Não dá para você fazer um jogo assim. Você não consegue ter um jogo assim, tá? E é aí que entram as threads. Quando você tem um código que é extremamente sequencial, se todos os códigos que rodam, por exemplo, em um jogo entre um frame e outro, tá? Entre o frame X e o frame X mais um, tomarem muito tempo, você vai ter uma queda de frame rate, você vai ter uma queda na velocidade em que os frames estão sendo exibidos na tela. Então o que você faz quando você está programando um jogo é distribuir o máximo possível entre todas as threads, né, que você puder o seu código para eles rodarem em paralelo e não sequencialmente. Vamos para a primeira parte, onde eu vou mostrar para vocês um sketch, um rabiscozinho, demonstrando como que isso funciona na prática. Ok, gente? Vamos lá. Ok, gente, agora a gente está aqui no nosso Open Board, onde eu posso mostrar para vocês de forma mais desenhadinha, né? Como funciona um script com thread e sem thread. Vamos primeiro, antes de tudo, separar essa tela aqui e vamos colocar aqui sem threads e com threads, tá? Essa letra tá horrível, mas vocês entenderam. O que acontece? Em um script sem thread, você tem o ponto inicial, ponto onde o script foi iniciado,
e você tem um ponto arbitrário qualquer, que é o fim da execução. Ou, no caso do jogo, é um momento em que roda o frame, em que flipa a imagem do próximo frame. Tá? Se você tem 10 tarefas divididas entre esse tempo, né, você, digamos, por tarefa eu digo funções, né? Você vai ter aqui, vamos lá, dividir aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 5, 6, 7, 8. Vamos dividir mais uma aqui. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. São 10 funções, ok? Que rodam entre cada frame. Pronto. Agora, digamos que o seu sistema operacional, ele, sei lá, entrou numa atualização do sistema operacional, alguma coisa no background. Tá? E isso deixou o seu computador um pouco mais lento. Se o jogo está rodando a, sei lá, 60 frames por segundo, o tempo de execução de todas essas 10 funções que tem que rodar, ele tem que ser 1/60, ok? De segundo, tá? 1/60 de segundo. Isso aí é bastante agilidade que o seu código tem que ter. O que acontece se a função F7, em vez de ela tomar esse tempo aqui, ela de repente toma todo esse tempo aqui. Vou colocar nova F7. O início da execução do F8, do F9 e do F10 vai ser empurrado para frente. E você vai ter aqui uma nova marcação de tempo. Então, o seu frame rate do seu jogo, estou dando um exemplo como jogo, porque ele é muito fácil de visualizar, não vai conseguir ser 1,60 de segundos. Ele vai ser 1,45. Na prática, isso daqui significa uma queda na quantidade de frames do seu jogo. Tá? Esse tipo de coisa aqui é o que o thread, né, se torna realmente vantajoso, porque ele possibilitaria que o F7 tomasse o tempo que precisasse, talvez ele poderia rodar até o finalzinho do momento aqui. E o 8 e o 9, eles começariam nos seus determinadas frações, né? E não seria afetado pela lentidão ocasional da função F7. Esse mesmo esquema aqui, como ele funcionaria com o thread? Você teria o início do seu ciclo, o final do seu ciclo. Vamos colocar aqui início e final. Ah, minha letra está horrível, mas tudo bem. E você tem todas as funções aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Todas as funções aqui começando no mesmo momento, tá? Então, o que acontece se essa função aqui acabar aqui? Em 300 avos, por exemplo, F1. Tudo bem, ela vai acabar aqui e vai falar, olha, estou pronto para... A tarefa está pronta, está concluída, né? Vou esperar agora o frame, a nova execução dela na próxima virada de frame. Aí digamos que a F2 tomou um tempo maior. Quando ela chegar aqui, ela vai falar, olha, também acabei, tá? Estou pronto para o próximo. A F3 tomou um tempo absurdo. Ela ainda vai acabar antes do final dessa virada de frame, de 1/60 de segundo, e vai falar, olha, também estou pronto. Aí F4, F5, digamos que F6, sei lá, tomou um tempo minúsculo, tá? Então elas tomaram seu determinado tempo. Olha que interessante, você teve duas funções aqui que tomaram muito mais tempo do que seria necessário caso todas elas fossem divididas sequencialmente entre um frame e outro, e você ainda teve uma execução que acabou com bastante folga aqui.
tá? Então, o que acontece com essa execução com bastante folga? O seu código, no caso desse exemplo, que seria um jogo, ele falaria, olha, se todas as funções estão concluídas, não tem por que eu ficar esperando em idle, parado, por esse 1/60 de segundo. Vamos fazer o seguinte, vou aumentar isso para 1/120 de segundo, que é metade do tempo, e ele vai virar, né? Vai exibir o próximo frame aqui. Assim você tem uma quantidade de frame muito melhor. É assim que um jogo funciona na prática, tá? Quando se trata de gráficos e interações complexas, inteligência artificial, ele roda todas as funções dele em paralelo, tá? Ou o desenvolvedor pode alternar, pode colocar algumas que ele sabe que são bem leves, como sequencial, mas ela vai deixar aquelas verdadeiramente parrudas rodando em paralelo, tá? E com isso ele consegue alcançar essas métricas aqui gigantescas de agilidade, tá? Isso aqui, tá? Essa questão de utilização de threads, tá? Ela pode ser aplicada em diversas áreas, tá? Nós vamos aqui nesse vídeo, na prática, utilizar um serviço online que serve para representar justamente esse tipo de coisa, que é o Slowy, tá? Para poder fazer o uso de thread, mostrar para vocês a diferença de tempo que ocorre, tá? Entre um código com thread e sem thread, tá? Um que faz tudo sequencialmente e um que faz tudo em paralelo, tá? O Slowy é um serviço muito legal, muito maneiro de se trabalhar, porque você consegue personalizar quantos segundos, tá vendo? Entre 0 e 10, ele demora para te retornar aquela informação. Então, com isso, você consegue, além do tempo normal que uma requisição na internet vai demorar, que varia de acordo com a sua internet, colocar artificialmente uma quantidade de segundos para poder ter uma métrica, para poder testar o seu código, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir o Atom, pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso código sem threads. Vamos criar aqui um arquivo Lua chamado sem threads.lua. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar com uma requisição na internet, a gente vai precisar pegar a biblioteca Socket. Se caso, para criar, para facilitar para a gente, eu vou usar uma variável, vou colocar numa variável a biblioteca Socket e uma subfunção dela que é o socket.http. Vamos criar aqui local.http é igual a require socket.http. Vamos criar a outra que eu falei, que é o socket, que é igual a require socket puro, sem um ponto .http. Vamos, por garantia, colocar um os.execute, né, para puxar do sistema operacional clear, para poder limpar a tela, para ele sempre ser executado com a tela limpinha, tá? E vamos criar as nossas variáveis. Eu quero fazer um seguinte teste. Eu quero uma URL que vai me tomar 10 segundos, tá? Opa. Eu quero uma URL que vai me tomar 5 segundos, uma URL que vai me tomar 3 segundos e uma URL que vai me tomar 1 segundo, tá? Cada uma delas vai receber, deixa eu colocar agora, eu já comecei, eu vou terminar. Vai receber um endereço lá daquele serviço, tá? Nossa, vamos abrir aqui no Chrome, vamos em Get Started, pronto. Vamos colocar aqui, eu quero requisitar o site da minha empresa, tesserato.video. 10 segundos, ele vai te dar essa URL, você clica em Copy, pronto. E vamos colocar ele aqui, pronto. A estrutura do nosso comando aqui, ele está bem simples, aqui ele está falando, olha, em milissegundos 10. Então a gente não precisa nem mexer mais nisso aqui. A gente pode simplesmente selecionar isso daqui, apagar, e aqui a gente coloca quais serão os tempos, 5, 3 e 1. Maravilha, pronto. Agora a gente já tem as URLs. Vamos colocá-las locais só por segurança, sempre uma boa prática. Pronto, mas não é necessário nesse exemplo.
Agora, vamos ver, a gente vai, deixa eu criar uma função chamada fetchData, que ela pega a requisição, que ela faz propriamente dita a requisição, tá? Dessa URL. Function fetch data. Fetch é buscar, né? E address, ou seja, endereço onde vai buscar. Aqui dentro a gente vai criar uma variável local, que vai ser, vamos colocar só por, né, teste. Website response é igual a http.request e vamos requisitar o address que a gente passou para essa função. Depois disso a gente vai fazer um teste, vamos fazer um teste condicional. If website response é igual a new, then aconteceu alguma coisa com essa variável. Essa requisição não funcionou, está sem internet, etc. Então vou colocar um print aqui. Vou colocar falhou para... Opa, falhou na captura do pacote requisitado. O servidor ou seu computador estão offline. Vamos colocar o else aqui, que é no caso dele não ter vindo em branco. Vamos colocar io.write. Deixa eu colocar uma mensagem bonitinha aqui. Deixa eu colocar aqui um monte de espaço. Acho que isso é suficiente. Não, vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Vamos colocar um salto de linha. Vou colocar aqui. Opa. Conexão feita com sucesso. Na prática é isso que a gente quer, a gente não vai utilizar essa resposta para nada, a gente só quer testar o tempo dessa demora, né? Então a gente já pode fechar essa função aqui, agora a gente tem que criar uma outra função que é para contar o tempo mesmo. Então vamos criar a função reqTimeCounter, que é contador de tempo da requisição. Então é function reqTimeCounter, vamos colocar aqui o URL só por teste. Pode colocar address também. Vou colocar address, pronto. Vamos colocar aqui local, requisição time, reqTime é igual a socket.getTime. Isso aqui ele pega o tempo em acho que nanosegundos, se eu não me engano, multiplica por 1000, ele vai ter milissegundos. Que esse é o tempo em que a requisição foi feita. Aí a gente vai fazer o que? Fetch, vai chamar outra função, data, e address. Pronto. E depois a gente vai pegar não o reqTime, mas o restime, o tempo em que, né, o momento em que a resposta ocorreu. Socket.getTime vezes 1000. Aqui a gente já vai diminuir logo o reqTime aqui. Pronto, mais prático. E a gente vai dar uma mensagem aqui. Vamos dar um print. String.format. E nesse print vamos colocar uma mensagem certinha de quanto tempo tomou. Vamos colocar aqui %.0f, que é um número float, né? Porque pode ter vírgula. Milissegundos. E vamos colocar entre parênteses, só por ver das dúvidas, em segundos. Né? F. Eita! Ponto 1F. Segundos. Pronto. Vou colocar o S maiúsculo. Pronto. Segundos. E aqui a gente vai dar as duas variáveis que vão entrar antes de milissegundos e antes de segundo, que vai ser restime e restime dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Né? Porque a gente quer em segundos nesse segundo aqui, nessa 0.00 porcentagem 0.1 f segundos, tá? Pronto. Essa função aqui basicamente acabou, tá? Agora a gente vai criar uma nova função que vai ser um teste, né? Vai ser o set dos testes. Vamos colocar aqui function testSet. Ela não precisa de nada. E vamos aqui chamar a mesma variável diversas vezes. Vamos colocar aqui o teste de 10 segundos. Colocar aqui 10 segundos, 5 segundos, 3 segundos, 1 segundo. Então vamos colocar aqui reqTime
counter URL underline segue, fecha parênteses. E aqui a gente vai individualmente colocar 10, 5, 3 e 1 segundo. Pronto. São todas as requisições. E vamos colocar aqui end. O URL 10 segundos são os endereços que a gente usou aqui. Vamos criar agora um tempo total. Vamos calcular o tempo total. Então vamos criar uma variável local chamada execution start, que vai ser igual a socket, ponto, a mesma coisa do outro. Get time, abre, fecha parênteses, asterisco 1000. Vamos rodar o teste 7. Depois de rodar, a gente vai pegar um novo tempo local, execution, em vez de start, time, igual socket.getTime vezes 1000 menos execution time, execution start. Pronto, perfeito. E aqui a gente coloca um printzinho, vamos colocar um print só com um monte de espaço também. Vou pegar a mesma quantidade desses espaços aqui só para evitar qualquer doideira. Opa. Pronto. Aí ele vai saltar a linha, a gente vai fazer um segundo print aqui com string.format, que vai receber a string tempo total de execução do script. E vamos colocar aqui porcentagem .0f milissegundos, entre parênteses a mesma coisa, .1f segundos, e vamos colocar aqui vírgula execution time e execution time dividido por 1000. Vamos rodar esse código, ver aqui se ele funciona. Ele está me dando um errinho aqui. O que ele está dizendo de erro? Ah, tá, tem que ser 2 iguais. Opa, Gustavo. Vamos rodar aqui, vamos abrir da LS, ele já está ali sem thread. Vamos digitar lua 5.3 sem threads.lua. Vamos ver quanto tempo ele vai rodar. Limpou a tela. Ele deve estar fazendo a primeira requisição de 10 segundos. Vamos lá. Opa! Requisição feita com sucesso. Tomou 13 milissegundos. Ou seja, ele tomou os 10 milissegundos e mais 3 milissegundos. Aí ele começa a ficar mais rápido. De 5 tomou 7. O de 3 tomou 5. Vamos lá. E o de 1 tomou 3.2 segundos. Esses daqui são testes bem lentos. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu trocar isso daqui. Deixa eu tirar esse tesserato.vid, que é o meu site. Deixa eu colocar aqui, sei lá, o Google. Porque o google.com ele vai dar uma resposta... Aliás, .br. Ele vai dar uma resposta bem mais rápido, né? Vamos testar. A gente não precisa limpar a tela. Quando rodar, ele já tem o clear, né? Ver se o tempo vai melhorar. Você já se perguntou alguma vez como a Google e outras empresas tratam o desenvolvimento de software in-house? O livro Sprint do Jake Knapp é uma ótima oportunidade para entender um pouco mais como é o desenvolvimento de software em grandes empresas. Ele está com uma promoção na Amazon por apenas R$ 25,45. É a oportunidade perfeita. Opa, 10.9 segundos, bem mais rápido. A gente vai usar ele então. 5.8, 3.8, 2 segundos, tempo total de execução do script 22.580 milissegundos, ou 22.6 segundos. Isso aqui foi o quanto demorou para a gente sequencialmente fazer todas essas conexões na internet, tá? Usando o Slowy, que é o serviço que manualmente deixa mais lento, é bom para testar. Tá? Um servicinho ótimo aqui. Tem que mandar um joia pro Rob Murray por ter feito esse serviço aqui. Enfim. Vamos fazer esse mesmo código aqui, mais usando threads. Vamos ver quanto a gente consegue economizar de velocidade. Vamos?
Primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu abrir aqui, pronto, é criar um arquivo Lua, só que esse, em vez de ser sem threads, ele vai ser com threads.lua. Beleza. A gente vai ter que mudar um pouquinho a engenharia dele. Vamos copiar o código todo do sem thread, para não ter que digitar de novo. Beleza. Mas a gente vai mudar um pouquinho. Primeiro a gente vai arrancar fora esses dois aqui. E a gente vai usar só o thread e o socket para poder contar o tempo. Então a gente vai fazer local threads, em que eu vou usar uma biblioteca muito legal, que é a que eu uso para threads, que é a efil. Deixa eu mostrar o site deles. Repositório GitHub para vocês. Aqui, esse é o efil. Tá? Tem para Windows, Linux e Mac. Ele tem uma puta documentação ótima, com exemplos de como usar, com todos os métodos que ele tem, tá? Com explicações bem legais de cada um deles, enfim, sensacional para você. Vou usar o efil para os threads e vou usar socket require socket para pegar o tempo. Aí a gente vai ter que mudar um pouco essa estrutura, tá? Eu copiei ao invés de criar tudo de novo do zero. Primeiro porque é mais prático, né? Segundo porque eu quero que vocês entendam as modificações que têm que ser feitas, tá? Uma das modificações que tem que ser feitas é que uma thread, ela é literalmente como se fosse um outro arquivo Lua, tá? Rodando em um outro interpretador Lua, em uma outra janela do terminal. Tá? São dois programas totalmente separados. Tá? Obviamente, a biblioteca FIU ela tem um mecanismo para passar os dados de um thread para o outro, senão você não tem utilidade para thread, né, na prática da vida. Porém, tá? Ele tem aqui, né, esse isolamento. Então, você não consegue mais ter ele separado como teste set, request time counter e fetch data. Tá? Como a gente vai testar o request time counter, a biblioteca fetchData, tá? A função fetchData, ela tem que estar dentro do time counter. Deixa eu colocar ela dentro do time counter, tá? Como a gente vai usar aqui também o HTTP, a gente tem que colocar aqui ela tem que ser requisitada, tá? Vou colocar aqui local HTTP é igual a require socket.http. Pronto. Tá? Ela tem que ser requisitada. Vamos inverter esse esquema aqui. Vamos colocar fetchData é igual a function que recebe address. Pronto. Perfeito. E vamos colocar aqui, vamos colocar local fetchData é igual a function que recebe address. Está aqui a função, né? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar do jeito que tá. Tá, beleza. O que a gente vai fazer depois disso? Agora que a gente já tem toda essa estrutura, né, aqui dentro, que conta o tempo e já faz o fetch do data aqui, né, fetch data address, né? A gente vai tirar o test set, porque a gente não vai usar o test set, tá? E a gente vai substituir isso, tá? Tirar aqui, no local desse test set aqui, a gente vai iniciar as threads, né? Dar início a cada uma das execuções concorrentes, as execuções em paralelo. A gente vai usar 10, 5, 3 em 1 segundo, então são 4. Então, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, dá um espaço. Não, na verdade nem precisa. Local, thread. E vou colocar aqui x, underline de novo, segue. Vocês já sabem por quê, né? Aqui eu vou arrancar esse x e vou substituir por 10, 5, 3 e 1 segundo. Tá? Aí a gente volta aqui para esse modo paralelo, vai dar igual a. Aí eu vou utilizar a biblioteca efil que eu salvei como threads, tá? Para iniciar novos threads. Então como é que eu vou fazer? Threads, note o plural e o singular, ponto. Thread, tá? Que vai utilizar require time counter, time counter, fecha parênteses, abre de novo e
A variável que essa função requestTimeCounter dentro desta thread vai receber vai ser o URL, que no caso a gente vai digitar aqui URL underline underline segue, fecha parênteses, e vamos colocar aqui os tempos, né, para ter as variáveis certas, 10, 5, 3 e 1. Pronto. Aí a gente tem que colocar um último comandozinho, que é o thread.10.segue wait. Por que eu estou criando isso só para thread de 10 segundos extra aqui? Porque eu sei que ela que vai demorar mais. Mas, em geral, você coloca isso para todas, se você não souber qual vai tomar mais tempo, né? Sempre deve esperar, no mínimo, aquela thread tá, acabar. Quando você tem um código que está sempre correndo, né? Ele roda como um serviço, ele roda dentro de um loop eterno, que roda até sair, né? Do jogo, por exemplo. O jogo é um exemplo clássico disso. Ele tem um loop do jogo. A gente já fez isso no jogo de adivinhação e no jogo de Tetris. Então você não precisa ter esse wait, porque ele vai rodar enquanto estiver rodando. A hora que estiver rodando, parou, saiu. Mas nessa instância a gente vai colocar o wait. E eu vou colocar só por 10 segundos, que ele é o maior, tá? Feito isso, eu acredito que não precisa fazer mais nada. Vamos testar. Vamos no terminal aqui do lado. Vamos dar um ls, tá? O conthread está ali. Vamos colocar lua 5.3 conthread. Ele vai te dar um erro. Attempt to index a new value, a local threads. Ok. Aonde? Na linha 28. Não lembro de ter colocado na 28, mas tudo bem. Threads.threads. Será que é um erro do português? Isso sim. Aqui, faltando um igual. Eita, erro bobo. Agora ele vai estar rodando normal. Vamos lá. Conexão feita com sucesso, 2.2 segundos, 4 segundos, 6 segundos. Vamos lá. 11 segundos. Tempo total de execução, 11.1 segundos. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar de novo só por teste, sem thread e o com thread. Vocês vão notar sensivelmente que o da esquerda, que ele não tem thread, ele vai tomar muito mais tempo. Vamos lá. Olha quantas requisições já estão rodando no outro. E ele fechou a primeira agora. Vamos lá. O segundo já acabou, com thread já encerrou. Vamos ver quanto tempo vai tomar o segundo. Vamos. Pronto. O nosso Centroid tomou 22.3 segundos, ou 22.338 milissegundos, enquanto o nosso código com thread tomou apenas 10.850 milissegundos, 10.9 segundos, o que virtualmente é o tempo, tá? Requisitado, né, para a lentidão da nossa requisição aqui do Slowy. Ou seja, obviamente você tem um overhead, né? Você tem um tempo extra que é de fato a conexão, tá? Que aqui nesse caso foi 0.8 segundos, 0.9 praticamente. Mas, cara, você teve um script que rodou em basicamente metade, menos da metade do tempo. Aí você fala, pô, Gustavo, mas aqui no 100, né, threads, deixa eu mostrar para vocês. Você começou os testes pela URL de 10 segundos. Aí ele só começa os outros depois de 10. Está indo por essa lógica? Vamos tirar. Vamos mudar a ordem total disso aqui. Tá? Vamos colocar aqui 3, 1. Vamos acertar, porque essa copiar e colar meu ficou horrível. Tá? Vocês vão notar que está 1, 3, 5 e 10 aqui. Matematicamente não faz diferença, mas vamos testar só como um tiratema para vocês. O sem thread e o com thread. Muito parecido, ok? O segundo com thread já avançou, que é o da direita, ele já avançou de novo. Tá vendo? Ele já está um à frente. Ó, rodou o segundo e o terceiro aqui, ele ainda está rodando de novo. Vamos ver quanto tempo. Você vê que ele bateu 10.9 segundos de novo, o que usa threads, tá? E de novo 22.5 segundos, o que não usa threads, tá? Essa daqui, gente, é a principal diferença, tá? Se você tem muitas operações matemáticas que precisam correr com velocidade,
tá? Você vai querer usar thread, você vai querer usar processamento em paralelo, você vai querer paralelizar a execução das suas funções. Isso requer um repensamento. Você vê que aqui você tem o Hack Time Counter e o Fetch Data no sem thread totalmente diferente de como está o Hack Time Counter com o Fetch Data dentro dele no esquema com threads, né? Porque ali basicamente é um código à parte que está rodando, recebendo uma informação. Né? Ele requer uma mudança de pensamento um pouco de como estruturar as suas funções, mas o ganho de velocidade, como você pode ver aqui, é absurdo, é metade do tempo. Então, se o seu código estiver ficando lento, se você estiver desenvolvendo um jogo em Love, se você estiver desenvolvendo um site, uma API, você estiver tendo problema com o tempo de resposta, pense em utilizar threads, pense em como você pode implementar threads executando funções em paralelo no seu código, porque dessa forma você vai conseguir ter um código muito mais rápido e dessa forma um código que não vai deixar o seu usuário esperando, um código que vai performar muito melhor, porque ele vai usar mais do seu processador, já que ele está executando em paralelo ao invés de fazer uma coisa pequenininha, leve, continuamente uma depois da outra, tá? E você vai ter overall um código muito melhor, um código muito mais profissional. E junto com documentação, unit testing e qual foi o último que a gente fez? Internacionalização, foi esse. A gente tem aí, cara, um código a nível profissional, um código que vende, um código que você pode se livrar daquela síndrome de impostor da gente e falar, não, ó, sou profissional de desenvolvimento, desenvolvo software em Lua, tá aqui o meu software funciona. Você vai poder bater no peito e falar, esse código meu é bom. Por quê? Porque ele usa todos os recursos avançados e profissionais, tá, que são necessários. Se o cara pede uma documentação direita, você vai ter uma documentação direita. Se o cara pede um código que funciona em múltiplos idiomas, você vai ter um código que funciona em múltiplos idiomas. Se o cara pergunta, você testou tudo isso, você vai ter o unit testing para comprovar isso para ele, tá? E ele fala, pô, esse programa tá muito lento, você vai poder falar, não, não tá lento. Não tá lento, você tá falando coisa da sua cabeça, porque o usuário sempre fala coisa da cabeça dele, né? Você tá falando coisa da sua cabeça porque eu utilizo o thread. Metade das funções do teu código estão rodando em paralelo para economizar processamento, economizar time, economizar desperdício de processador ocioso, enfim, rodando profissionalmente. É isso, gente. Eu espero vocês ansiosamente para o próximo Mestre em Lua. Eu aprendi a lição, não vou determinar mais um tema para o próximo vídeo, porque toda vez que eu determinei um tema para o próximo vídeo, eu acabei não podendo cumprir ele. De qualquer forma, fique aí para a próxima aula, continue estudando Lua e eu quero ver o código de vocês aqui no comentário. O que vocês implementaram, o que vocês estão pensando em implementar thread. Mostra para mim, que eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito gostoso nos comentários aí, explicando as complexidades da linguagem Lua e tudo que ela tem para oferecer para vocês no processo de desenvolvimento de software. Um abraço para vocês, gente, um tchau para vocês, uma boa noite para esse final de semana. Não se esqueça de clicar naquele botão de inscreva-se, essa é a primeira sua passada no nosso canal. Clica também no sininho para poder receber todas as notificações no seu celular, no seu computador, no seu e-mail das novas novidades que vem aqui do canal, tá? Não esqueça que você tem aqui do meu lado da minha cabeça aqui, ó, tá? O nosso grupo de Lua no Telegram, onde a gente pode, ó, bater papo, tirar dúvida e discutir muitas coisas sobre esse universo, essa linguagem de programação maravilhosa brasileira, tá? Criada aqui, carioca da gema do Rio, tá? Você vai ter também aqui o nosso canal de notificações no Telegram para você receber no Telegram notificação de quando novos vídeos e curiosidades e informações relevantes ficam disponíveis para você, tá? E você vai ter por último aqui a nossa página do Apoia-se, porque o nosso canal sempre precisa de uma ajudinha, porque o nosso tempo é um tempo utilizado para outras coisas, para o meu desenvolvimento, para a minha empresa, para N projetos que a gente tem. E a gente para poder dar essa ajuda pro pessoal, porque ter bons profissionais de Lua ajuda não só a gente, como ajuda você, como ajuda todo mundo, tá? Mas toda ajudinha é bem-vinda. Então, clique aqui no apoia, se puder te dar R$ 1, você vai ter acesso à semana, ao vídeo uma semana antes de todo mundo, sensacional. Tá, gente? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Continue assistindo nossos vídeos de Mastering Lua e Aprenda Lua, ok? Um abraço, tchau, tchau, gente! O livro A Startup Enxuta, de Eric Rice, está como número 1 de vendas na categoria de negócios na Amazon.com.br. Aproveita a oportunidade que o livro está com uma mega promoção e você consegue arrematar ele por R$ 15 e compra.
Tá aqui o link para vocês, bem na tela.